Olá, meus amigos, tenham todos uma boa noite. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, da Associação Evangélica das Igrejas do Projeto Capelão em Ação. Estamos aqui nesse momento, mais um domingo, né? Esse domingo aqui, que nós estamos aqui nesse momento, passando para passar a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus para você, de forma gratuita, voluntária, né? Esse compromisso que nós temos com a palavra de Deus, com o reino de Deus e com você que está aí do outro lado nos assistindo, né? Você que está aí nesse momento ouvindo, né? E aqueles que virão assistir, porque o nosso programa ele fica gravado aí, né? Na fanpage da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, e onde nós publicamos também na página da fanpage também do Facebook, no TV Missionária Templo do Reino de Deus. Nesse momento, nós estamos aqui na missão de pregador da palavra, de profeta, de evangelizador como cristão, como bispo cristão, né? Estamos aqui mais uma vez passando essa mensagem do reino de Deus para você, a palavra que cura, que liberta, que salva, a palavra de edificação e purificação para a sua alma, para a sua vida, para a sua família. E que essa palavra, esse culto, né, ele seja transmitido, né, e compartilhado em todas as suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e que você possa ter nesse momento, possa compartilhar para seu amigo, para seu vizinho, né, para seu esposo, marido, né, para seu parente, né, alguém próximo a você, para que a gente possa estar aqui nesse momento passando a mensagem do reino de Deus para você. Nesse momento, nobres amigos, estamos aqui passando essa mensagem para você de forma voluntária, gratuita, né? Para que você conheça a palavra de Deus, conheça o reino de Deus na sua vida, para que você venha ser uma pessoa melhor cada dia. E nós precisamos, eu, você, precisamos cada dia mais melhorarmos como pessoa, né? A nossa conduta, nosso modo de agir, nosso modo de ser. Nós temos que todo dia estar nos alimentando da palavra, né, de Deus, orando, jejuando, para que a gente possa estar alimentado em sentido espiritual, para que a gente possa estar da forma que Deus quer que nós estejamos, né? Então, hoje a palavra devocional está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Né? O livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, né? Hoje, a temática que nós estamos aqui apresentando para você, né, é o nosso dever, é o tema de hoje. Qual é o nosso dever como cristão? Aqui, ó. Orar sempre, Lucas 18, versículo 1. 2. Servir uns aos outros, Jó capítulo 13, versículo 14. Suportar uns aos outros, Romanos 15, 1. Dar a nossa vida pelos irmãos, né? Aqui está 1 João 3,16. Amar uns aos outros, 1 João capítulo 4, versículo 11, né? Aí está aqui, andar como o Senhor andou, né? 1 João 2,6. E obedecer sempre a Deus, Atos 5, 29. São as temáticas, né? Vou repetir mais uma vez. Qual é o nosso dever? É a temática de hoje. Orar sempre. Lucas 18, versículo 1. Servir uns aos outros. Jó, capítulo 13, versículo 14. Suportar uns aos outros. Romanos 15, 1. Dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Amar uns aos outros. 1 João 4, 11. E andar como o Senhor andou. Jó 2,6. Né? Não, 1 João 2, versículo 6. E obedecer sempre a Deus. Atos, capítulo A, o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29.
Então, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, né? Como pregador da palavra, como servo do Senhor, né? Como profeta, como pregador da palavra, nós temos essa missão de passar essa mensagem para você, né? Então, nós também temos o nosso e-mail aqui também, né? Que nós colocamos sempre quando a gente está fazendo as nossas apresentações, os nossos cultos aqui, né? Sempre a gente abre com oração, né? E sempre nós colocamos aqui o nosso e-mail para que você possa participar, né? Você que está sempre nos acompanhando, o nosso programa, né? A Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Nós temos o nosso correio eletrônico e nós vamos colocar aqui agora, né? O nosso correio eletrônico que está aqui, vamos colocar aqui para você, que é o sosajudaespiritual@gmail.com, né? sosajudaespiritual com 2 L's @gmail.com é o nosso e-mail aí que você pode estar enviando para a gente, né? Você está com um problema no casamento, na família, né? Filho envolvido com drogas, más companhias, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, problema no perseguição no casamento, perseguição na família, no emprego, na vizinhança, né? Tudo isso a gente sabemos que somos e podemos passar por esses problemas, né? Então, quando acontecem essas coisas, e tem muita tribulação de problemas, o que é que acontece? Muitas vezes alguém está trabalhando contra a sua vida. Alguém está fazendo obra de ritual de magia negra para você. Você está ouvindo vultos, ouve vozes, né? Coisas quebrando em casa. Você está sempre extremamente nervoso, não consegue dormir, ansiedade, né? Sempre está tendo confusão dentro da sua casa. Consequentemente, alguém está trabalhando para destruir a sua família, né? E nesse momento, você tem que ter a sabedoria de entender que assim como existem as forças do bem, existem também as forças malignas, né? Alguém fez uma obra de magia negra para uma entidade para poder ela destruir ou perturbar a sua vida, e você tem que estar preparado, né? Você tem que estar, se você não é cristão, você procurar uma congregação para que fazer uma corrente de oração para você. Então, a igreja missionária ela está de portas abertas para que você possa fazer, aí mandar o seu e-mail e colocar aí. Mas isso Bruno Couto, o que é que acontece? Eu não sou rico, não sou artista de televisão, não sou ator de cinema, não sou jogador de futebol, não sou político, não sou deputado, não sou senador, não sou jornalista, apresentador de televisão. Por que eu estou sendo perseguido espiritualmente? Entenda bem, hoje em dia não é necessário você ser alguém famoso, rico ou milionário, um grande empresário, para que as pessoas queiram destruir a sua vida. Basta você ter luz própria, ser uma pessoa desenrolada, uma pessoa que tem carisma, né? Uma pessoa que tem uma vida resolvida, às vezes um bom casamento, né? E as pessoas causam inveja às outras pessoas, né? Então, para isso, nós vamos aqui, se você colocar aqui, né, esposa que se esfriou com o marido com a esposa, né? Mande seu e-mail que nós vamos aqui analisar o seu caso, né? E vamos estudar o seu caso com base bíblica, com orientação com base bíblica, nós vamos, consequentemente, orientar você e colocar seu nome na corrente de oração. Você pode ter certeza que nós vamos estar fazendo isso. E você deixa seu nome completo, sua data de nascimento, e nós vamos com azeite colocar teu nome dentro da vasilha e vamos orar por você, para que todo o mal seja destruído da sua vida, em nome de Jesus, em nome de Yeshua. Então, o SOS, ajuda espiritual, @gmail.com, é o e-mail que nós usamos aí, é o correio eletrônico para que a gente possa estar se comunicando. Nós tínhamos o WhatsApp, né? Que era o WhatsApp da igreja, né?
que as pessoas poderiam entrar em contato, mas devido a muito trote, né, pessoas mandando fotos de coisas desagradáveis, procurando gracinhas, a gente preferiu o e-mail mesmo. E qualquer coisa que tiver ali que for detectado spam, a gente elimina, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar, né, nossa primeira parte do nosso mensagem de fé. E vamos fazer aqui primeiramente uma oração inicial, depois vamos ler o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que é a abertura da nossa temática da devocional de hoje, né? Lucas capítulo 18, versículo 1, né? Vamos fazer uma corrente de oração aqui agora, para nós orarmos por você, para que você possa estar com sua semana abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Deus amado, Pai eterno, Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh, Tu és o grande e todo-poderoso, Deus eterno, o excelentíssimo Senhor, o supremo do supremo, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o onipotente, onipresente. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor em oração e pedindo por essas almas que estão aí assistindo, para que o Senhor abra-se os caminhos da vida dessas pessoas, que o Senhor abra-se as portas, as tuas portas e a tua janela do céu, para que o Senhor derrame o óleo da tua unção através do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa abençoar a vida de todos que estão aqui assistindo e aqueles que virão assistir. Que essa palavra devocional, toma posse dessa palavra agora, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, teu filho amado, para que essa palavra, esse culto, ele seja transmitido em toda a rede social, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, e para que ele possa abençoar as casas, as famílias, para que liberte, cure, salve, edifique os lares, em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua. E por isso eu peço aqui, pelos desabrigados, pelos pobres, viúvos, necessitados, pessoas carentes, aqueles que estão desempregados, com famílias, com criança pequena em casa, sem comer nada, aqueles que estão deprimidos porque perderam um ente querido, aqueles que estão em depressão, outros que estão tentando tirar sua própria vida, ó Pai. Nós pedimos aqui, bata nessa porta agora, faça com que essa pessoa desista de tirar sua própria vida, entregar sua alma a Satanás e seu demônio. Que o Senhor abra-se os caminhos, dilatai todo o nó e quebrai toda a corrente maligna em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Porque Tu és Deus Todo-Poderoso. Porque o Senhor derramará as Tuas bênçãos através da Tua mão direita de justiça e através do Teu Espírito Santo como escudo protetor. Colocai todos esses que estão passando por dificuldades, estão desempregados, estão com ação trabalhista, indenizatória, estão precisando, estão com ação na justiça, está lá parado, que desamarra esse processo. Aqueles que colocaram o currículo e nunca é chamado, aqueles que fazem as coisas e nunca dá certo. Abra-se os caminhos, toma posse dessa palavra agora, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, teu filho amado. Porque nós cremos, toma posse, e eu tenho fé, Senhor. Em nome do Cristo Jesus, o teu filho amado. Abençoar essas almas, ó Deus. Abençoar essas vidas. Quebrar toda obra de magia negra sobre essas famílias, sobre quem está ouvindo essa oração agora. E por isso nós pedimos aqui, não porque temos mérito nenhum, que nós somos vários pecadores e pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas pedimos aqui e acreditamos e temos fé em nome de Cristo Jesus, Yeshua. Amém. Você que ouviu essa oração agora, essa oração foi para você. Já temos aqui 2 comentários, né? Vamos lá, né? Vamos ver aqui quem são os comentários. Aqui é a Vládia Silveira, né? Glória a Deus, amém, né? Amém, em nome de Jesus, né? Continue nos acompanhando aí. Tome posse dessa oração que foi feita agora para a sua vida, para a sua família, né? Para seu marido, para teus filhos, para a tua família.
e para todos que estão assistindo, além de você, e aqueles que estão assistindo, né? Então, é como nós falamos aqui, né? Vamos agora, nesse momento, ler o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, onde fala que orai sempre. O livro de Lucas, aqui onde Jesus Cristo disse, um dos seus discípulos do passado, onde Cristo disse aqui, está escrito aqui na Bíblia, aqui, eu estou com ela aberta aqui, nesse momento, você que tem aí um tablet, computador, smartphone, um iPhone, um iPad, né? Um computador, um notebook, um desktop, e se você tem aí a Bíblia online, né? Você pode abrir o Apple, o Play Store, baixar a Bíblia King James na versão Almeida, ou até da Sociedade Torre de Vigia. Ou se você tem a Bíblia impressa, como eu tenho aqui agora, nós vamos ler o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, né? Mais um comentário aqui, vamos ver aqui. Amém, eu creio, exatamente. Toma posse dessa palavra, que Deus está, nosso Senhor Yeshua, o Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que ela possa descer sobre a sua vida, sobre sua família, e te afastar de todo mal. O livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, diz aqui: E lhe falou-lhes uma parábola com este fim, de que homens devem sempre orar e nunca desfalecer, e não desistir, tá vendo? Então, a palavra de Deus em Lucas, ele é bem claro, né? Ele lhe falou, aqui, ó, e ele lhe falou uma parábola com este fim, de que homens devem sempre orar e nunca desfalecer, né? Orai, 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 sem cessar, constantemente, né? E é o que nós temos que fazer, que a temática de hoje é nosso dever, orar sempre, né? Lucas 18, 1. Foi aqui a temática de hoje. Vamos ler os outros textos que acompanham esse livro, né? E aqui diz, ele lhe falou uma parábola com este fim, que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, né? Então, nosso próprio Senhor Jesus Cristo, Yeshua, ele sempre orava, né? Ele tirava sempre 5, 10 minutos, se isolava dos demais e orava de manhã, de tarde, à noite, sem cessar. Ele sabia que nós precisamos de oração. Precisamos da força de Deus divina através do Espírito Santo para que ele nos abençoe, né? Agora vamos ver aqui, servir uns aos outros, né? Jó, capítulo 13, versículo 14, né? Lá no Velho Testamento aqui, né? No livro de Jó, né? Jó, capítulo 14, versículo 13, né? Jó, capítulo 14, versículo 13, né? E aqui diz o seguinte, aqui, o livro de Jó, capítulo 14, versículo 13, diz assim, quem dera que eu me escondesse na sepultura. É Jó? É. Quem dera que eu me escondesse na sepultura e me mantivesse em segredo, até a tua ira passasse e me mostrasse um determinado momento e te lembrasse de mim, tá vendo? Aqui ele está dizendo que nós temos que servir uns aos outros, mas mostrou também a humildade de Jó, que ele disse aqui a Deus, né? Quem me dera me escondesse na sepultura, né? E me mantesse em secreto, até que a tua ira, no caso do Senhor, né, passasse, me mostrasse um determinado momento e te lembrasse de mim, ou seja, não esquecesse de mim, disse Jó no passado, né? Agora vamos ver aqui, suportar uns aos outros, Romano 15, versículo
1, né? Romanos 15, versículo 1. Romanos 15, versículo 1. Romanos 15, versículo 1 aqui, na palavra de Deus, no Evangelho de Romanos, nas Escrituras Sagradas, os tesouros espirituais. Romanos 15, versículo 1 diz aqui: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estejais firmes, né? Então, esteja firme na fé, né? Então, Romanos disse aqui, suportai uns aos outros, né? Então, suportar uns aos outros é isso, né? É como diz aqui em Romanos 15, versículo 1, né? Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado a vocês, né? O qual também recebestes e o qual também estejais firmes, né? Então, firmes na fé e suportando sempre uns aos outros, né? Então, 1 João, capítulo 3, versículo 16, diz aqui, né? Da nossa vida pelos irmãos, né? Então, vamos ver aqui. Não, rapaz, peraí, eu estava lendo. Eu pensei que eu estava em Romanos. Não, eu estava lendo aqui primeiras Coríntios. Vamos ler de volta aqui, né? Romanos 15, 1. E aí diz, agora sim, vamos ler o certo aqui, o texto certo aqui. Vamos ler o texto certo aqui, né? Que é Romanos 15, 1, né? Romanos 15, 1 diz aqui o seguinte, né? Agora que é Romanos, né? Que eu estava lendo 1 Coríntios 15, 1, estava errado, né? Então, Romanos 15, 1 diz o seguinte: assim que nós fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, tá vendo? Então, aqui disse aqui em 1 Coríntios, aqui na Escritura Sagrada, que nós temos que suportar-nos uns aos outros. Então, aqui diz o seguinte: assim que nós, os fortes, ou seja, fortes em sentido espiritual, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, ou seja, agradar sempre a outros, suportar uns aos outros. Né? Agora está correto, né? Agora vamos ver aqui 1 João 3, 1 João 3,16, né? Filipenses, né? Hebreus, 1 Pedro, não, 2 Pedro, vamos ver aqui. Depois de 2 Pedro vai ter um livro aqui de 1 João, né? 1 João 3,16. E aqui diz o seguinte, né? 1 João 3,16 diz o seguinte: e nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar nossas vidas pelos irmãos, tá vendo? Então aqui, quando fala aqui, quando 1 João 3,16 diz, e nisto percebemos que o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, através de Cristo, né? E nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Então, é a questão aqui do que? Da nossa vida pelos nossos irmãos. Né? Então, agora vamos em 1 João 4, versículo 11. Amar uns aos outros, né? Que está aí do lado da página. Né? Vamos ver aqui. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros, né? Então, esse é um dos mandamentos, amar uns aos outros, nossos irmãos em Cristo, né? E isso é um mandamento de Deus para com a nossa vida, né?
amarmos uns aos outros, né? Então está aqui 1 João 4:11, né? Então, como diz aqui, amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Isso, muitas vezes, isso é que falta hoje em muitos cristãos, que fala que é cristão, que serve a Deus, que adora a Deus, e esquece desse mandamento maior do que nós temos que amarmos uns aos outros. Né? 1 João 4:11, né? E andar com o Senhor, andar como o Senhor andou. É 1 João 2:6, né? 2:6, que está aqui no próprio livro da carta de 1 João. Né? Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou, né? Ou seja, como Cristo andou, tá vendo? 1 João 2:6, né? Olha o que diz aqui. Aquele que diz que está nele, aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar de maneira como ele andou, ou seja, como o nosso Senhor Jesus Cristo andou, né? E assim nós temos que fazer o nosso papel. Então, o livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, Atos 5, 29, essa temática de hoje, né? Que é obedecer sempre a Deus, né? Então, nós estamos aqui seguindo o cronograma da temática, né? Atos 5, 29, né? E da palavra devocional de hoje, né? Então, vamos ler aqui Atos 5, versículo 29, né? E todos que estão aí acompanhando, né? Pode anotar, né? Quem não puder ler no momento aqui da nossa leitura, poderá estar anotando esses textos bíblicos com essa temática e depois fazer uma autoanálise, uma autorreflexão desses textos. Então, Atos 5, 29 diz aqui o seguinte: Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Né? Então, essa palavra ele deixou aqui perfeitamente para a gente. Né? Então, Pedro, mais uma vez aqui, ó. Então, Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: devemos obedecer a Deus antes do que os homens. E é uma verdade. Né? Não adianta a gente estar aqui fazendo todo esse papel, pregando a palavra de Deus, e na primeira oportunidade que nós temos de obedecer a Deus, a gente sai e obedece primeiramente a mandamento de homem. As leis que os homens deixou na terra e os governantes, nós temos que respeitar. Mas também dependendo dessas leis que não vêm infringir os princípios da palavra de Deus, né, os princípios da lei cristã, a gente não pode também ultrapassar isso. Né? Então, nós sabemos que Deus deixou aqui na terra os governantes, né, as leis e as ordens aqui da terra, né, e a justiça para a gente obedecer. Mas antes de obedecermos à justiça e à lei dos homens, temos que primeiramente obedecer à lei de Deus. Porque existem leis e regimentos aqui na terra que pode estar infringindo aquilo que Deus ele determina a gente fazer. Então, antes de a gente obedecer essas leis, temos que obedecer obedecer essas leis dos homens aqui da terra, temos que obedecer a lei de Deus. Né? Então, isso é fato. Por exemplo, a questão do sangue. Hoje muita gente fala, mas se eu não doar o sangue para o meu parente ou para o meu amigo, eu vou morrer. Mas existe um mandamento que fala sobre isso. Em Êxodo 22, lá diz claramente que Deus ele diz que não se abster de sangue, ou de carne, ou de coisa estrangulada a sangue, a ídolos. Porque Deus ele não permite que a gente se abstenha de sangue de um animal ou de qualquer outra vida para estar ingerindo no nosso corpo. Porque ele é o dador da vida. Né?
Então, muitas vezes a gente toma transfusão de sangue, muitas vezes a gente recebe sangue que está ali congelado no banco de, 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 de órgãos, ou o sangue congelado que está ali no banco de sangue. Muitas vezes aquele sangue parado, muito tempo congelado, é bactérias, é fungos. Muitas vezes uma pessoa que tem uma diabetes, ou muitas vezes na própria transfusão de sangue, o seu corpo pode ter uma reação. Então, existe a medicina avançada, que o homem, Deus deu a sabedoria ao homem através da medicina, para que ele possa perfeitamente resolver a restauração desse sangue do seu próprio corpo, sem você estar abstendo sangue de outra pessoa. É chamada eritropoetina e outros mecanismos que a medicina tem, que eles não querem gastar. E esses hospitais têm esse mecanismo. Então, quando você coloca que você não é doador de sangue ou não recebe, inclusive a gente aqui tem até uma carteirinha aqui da igreja que a gente coloca que nós não somos doador de sangue, nem de órgãos, né? Esse o nosso próprio Deus, ele diz, não se abster de sangue de outra vida, ou coisa estrangulada a ídolos, né? Vamos ver aqui o comentário que está aqui. Antônio Teixeira, de Jesus José. Deus está no controle. Antônio Teixeira de Jesus Teixeira. Ô glória, amém, ô glória. Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e te livrar de todo mal, com a posse dessa palavra, amém. Né? Então, meus nobres irmãos e amados, existe essa questão. Muitos falam, mas Jesus Cristo, o próprio Yeshua, ou Yeshua, como muitos chamam, nasceu no dia 25 de dezembro? Não. A própria Escritura, ela fala e cita claramente que o Filho do Homem, o Filho de Deus, quando ele veio no ventre de Maria, foi gerado através do Espírito Santo, que ele nasceu, numa manjedoura, ele nasceu na época do inverno, não foi nem na época de dezembro. Então, quando eles criam o Natal, essas festas pagãs, são festas de consumismo, onde o comércio e a indústria e a economia criam essas festas simbólicas para poder arrecadar, para poder o dinheiro circular no país. Mas não porque Jesus Cristo, ou Yeshua, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Aí muitos falam, Semana Santa, comemoram a Semana Santa. Né? Faz o peixe, vai lá o vatapá, faz aquelas comidas todas. Mas a Semana Santa é qualquer hora. Porque existe a ceia santa do Senhor, que toda a família cristã, toda a igreja, ela pode fazer a Santa Ceia. Não precisa ser aquela época específica que o calendário comercial que coloca no mundo inteiro isso para se comemorar a Semana Santa. A mesma coisa muitos falam. Mas o São João, a festa do São João. Vamos comemorar o São João, comer milho, amendoim, comer canjica e tal. Bom, uma coisa eu posso garantir a vocês. O porquê que comemora o São João? Você sabia que a festa do São João é uma festa que pelos cristãos ela é abolida, isso? Vou lhe dizer por quê. O São João é comemorado a morte de João Batista, que era discípulo de Jesus Cristo. João Batista, o batizador, que batizava a pessoa, libertava, curava em nome de Deus, e que batizou o próprio Jesus Cristo aqui na terra. Então, quem pediu a cabeça de João Batista foi a filha e a mulher do rei, que adulterava, traía o rei, ficava com os soldados do próprio rei, praticava adultério, praticava prostituição, e por ele falar a verdade das coisas que ela fazia de errado, Deus usava ele, o Espírito Santo dele, para falar a verdade sobre ela, né? E ela, com raiva, fez um pedido no aniversário da filha do rei para que a mãe pediu para que pedisse a cabeça de João Batista.
Então as pessoas comemoram a morte de um servo de Deus que foi decapitado. E muitos não sabem dessa situação, né? Então outras datas comemorativas, né, são culturais do nosso estado, da Bahia, isso aí eu não vou nem falar porque existem outras religiões, né, que adoram santos, imagens, né, o próprio bandismo, eu não vou falar aqui dessa seara porque são datas fora a parte do calendário das datas nacional que comemoram, né, essas festividades como lavagem do Confim, Nossa Senhora de não sei o que, por aí vai. Então, essas coisas aí eu não quero comentar porque são coisas que são datas comemorativas da crença deles, né? E a gente tem que respeitar isso, né? Eu tenho minha opinião formada e tenho base bíblica de não participar disso, mas eles creem e acreditam nisso, nós temos que respeitar, né? Então, como nós já passamos aqui a devocional, vamos ler outros textos aqui fora a parte sobre a questão da palavra de Deus, né? Vamos ler aqui 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, né? Aí vamos entender o que é que 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, Deus fala muito sobre esse texto para você, né? E nós temos que entender por quê, né? Então, 1 Coríntios 5, do 9 até o 11, ele é muito forte. Ele vai atingir o que você não quer ouvir. Porque hoje, o mundo moderno de hoje é um mundo que as pessoas querem fazer o que querem. Porque nós sabemos que existe o liberalismo, né? O próprio artigo 5º da Constituição Federal, ela dá o livre exercício de você ir e vir, de você expressar sua liberdade, a tal liberdade de expressão, de tal modo que muitos que estão no armário saem do armário para fazer coisas que é abominável aos olhos de Deus. Né? Muitos usam drogas, se bebem, se prostituem. Quem é casado trai a mulher e a mulher trai o marido. Muitos se vestem de mulher que se veste de homem que se veste de mulher, né? Bota batom na cara, faz isso, faz aquilo, né? Muitos se prostituem, muitos homens que se deitam com homem, mulher com mulher, ou se deitam com homem e mulher ao mesmo tempo, para propósitos sexuais desnaturais. E Deus disse, né, no passado, no próprio Gênesis, o livro de Gênesis, Deus fala sobre a criação, tanto dos animais, cada um macho e fêmea. E o ser humano, ele fez o primeiro Adão, e da costela de Adão ele fez Eva. Se fosse para ser só homem com homem, ele não tinha feito a mulher algo feminino para procriar e produzir, fazer a reprodução humana, ou para agradar o homem, para ser a companheira dele, o braço direito dele, né? Então, 1 Coríntios 5, do 9 ao 11, vai dizer aqui a você perfeitamente sobre o que Deus abomina sobre essas coisas, né? E Deus, ele não pode, ele não mente na sua palavra, porque ele que nos criou. Nós somos a imagem e a réplica de Deus e dos próprios anjos. Porque ele criou nós para que a gente adorar ele, servir a ele. Só que Deus, ele pede a gente que a gente adore a ele com verdade e justiça. Ele não quer que você adore a ele de forma forçada, de forma obrigatória. Ele quer que você adore a ele com amor e verdade. E não por ele. Ele também te dá o livre-arbítrio para que você possa ser uma pessoa que te dê o livre-arbítrio para você fazer o que você quer. Porém, só existe dois caminhos. A porta larga, onde muitos irão passar e serão destruídos, e a porta estreita, que poucos passarão para a salvação e para a luz, né? Então, 1 Coríntios 5, né? Capítulo 5, não, peraí, capítulo 6,
capítulo 5, do 9 ao 11. Depois tem o 6 também aqui, do 9 ao 11, né? Ele vai dizer a você perfeitamente o que Deus ele quer de você, o que ele abomina das práticas humanas do que é praticado hoje, né? Então a gente tem que prestar atenção. O apóstolo Paulo no passado ele diz que todas as coisas são listas, mas nem tudo nos convém. Então nem tudo que você vê ter legalidade ou ter liberdade significa dizer que você está fazendo um ato de ilicitude, né? Então vamos ver com a 1 Coríntios 5, do 9 até o 11, né? Então se você tem um exemplar da Bíblia na mão, ou você tem a Bíblia digital aí no seu celular, vamos ler aqui, né? E eu vos tenho escrito a carta para não vos ajuntasse com fornicadores. Porém, não quis dizer os fornicadores deste mundo, ou os avarentos, ou os extorquiadores, ou com idólatras, né? Porque então vos sereis necessário sair do mundo. Agora eu escrevi que não vós me manteis na companhia de qualquer homem que é chamado de irmão, seja um fornicador, avarento, idólatra, caluniador ou beberrão, ou extorquiador, como tal, nem ainda mais junto com essa pessoa. Porque eu tenho em julgar também esses de fora, não fazer julgamentos, né? Então, mas Deus ele julga os que estão de fora. Portanto, apartai dentre vós pessoas perversas, pessoas com esse comportamento, pessoas avarentas, aqui está dizendo aqui, ó, pessoas, mais aqui, ó, o 11 que diz aqui, ó, mas agora eu escrevi, não manteis na sua companhia qualquer homem chamado de irmão, seja um fornicador, adúltero, ou avarento, ou idólatra, que adora imagens e deuses falsos, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquiador, como tal, nem andais, nem comeis com essa pessoa. Porque você vai se igualar igual a essa pessoa. Entendeu? Então, Deus diz isso, né? Agora nós temos aqui também o 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Que aqui a gente leu o 5, versículo do 9 ao 11. O capítulo 5, versículo do 9 ao 11. Agora vamos ler o 6, do 9 ao 11. Deus diz aqui também é muito forte, né? Então, como nós sempre falamos aqui, cuidado com tal irmão, aquele que é chamado de irmão. Muitos estão dentro das igrejas, muitos estão dentro dos templos de adoração a Deus, mas nem todo mundo que está ali com a mão, com o braço estendido, Senhor, 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 ele herdará o reino dos céus. Nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que se diz irmão, está dentro da igreja com você, jogando você contra outro, né? Falando mal de outro irmão, sendo avarento, caluniador, extorquiador, ou um fornicador adúltero, que tem a esposa dele e pega outras na rua, ou um beberrão, ou um zombador, ou um estelionatário, ou aquele que vive envolvido com rolos. Uma pessoa dessa, ele não pode ser chamado de irmão, porque a conduta e o comportamento dele não é de irmão, né? Não comais nem bebais com esse tipo de pessoa, porque essas pessoas, consequentemente, ela vai lhe jogar no buraco, vai jogar você no inferno diretamente, vai destruir a sua reputação
e a todos aqueles que acreditam em você, que tem você como uma pessoa séria, consequentemente, vai deixar de acreditar em você. Por você está andando com esses tipos de pessoas, né? Então, meus amados, ficarem atentos. Vamos prestar a costumeira atenção, porque a gente sempre está rodeado de pessoas, falsos amigos, aqueles que se dizem amigos, mas não são amigos. O amigo é sua esposa, seu marido, seus filhos, sua mãe e seu pai. Irmãos quando realmente considera e respeita e gosta. Porque tem irmãos aí que não é irmãos. Tem irmãos aí que só quer ver você pelas costas. Ele quer ver você bem, mas não melhor do que ele. Ainda tem essa. Então, família é aquela que a gente forma. Esse que nós temos que confiar. Os demais são colegas, pode chamar até de amigos. Mas os verdadeiros amigos são aqueles que estão do nosso lado dia a dia. E a gente tem que prestar a costumeira atenção nessas coisas. Porque realmente nós carecemos e precisamos de estar atentos e vigilantes a todo e qualquer momento. Não é só porque nós estamos aqui fazendo essa reunião aqui, não. Esse culto aqui, não. É porque a gente está chamando a atenção, aproveitando essa oportunidade. No nosso dia a dia também existe. É pessoas que querem o tempo todo desfazer de você, te denigrir, te desmerecer, desqualificar você como pessoa, entendeu? Pessoas que não têm moral, não têm conduta, não têm ética, pessoas que não têm capacidade, mas está sempre querendo denigrir a sua imagem, né? E aí a gente tem que estar prestando atenção, estar de olho nessas pessoas, porque essas pessoas são aquelas que acabam com a sua reputação. Então, nós temos que prestar atenção arduamente na nossa vida e com quem andamos. Peça sempre em oração que Deus tire essas pessoas falsas, fingidas da nossa vida, da sua vida, para que você tenha paz na sua vida. Porque muitas vezes um amigo falso, uma pessoa que está ali dentro da sua vida, da sua família, ele é uma erva daninha que a qualquer momento ele vai destruir a sua família, seu casamento, ele vai destruir a sua reputação, ele vai tomar o que você tem, o que ele não tem, ele vê em você tudo que você conquistou, até mesmo sua conduta, seu modo de ser, ele não vai ser igual a você, não vai conseguir ser igual a você, então ele vai procurar destruir tudo aquilo que você gosta, que você tem de melhor, que é a sua família, a sua esposa, de querer jogar seus filhos contra você, querer até mesmo tomar sua casa, até seus bens. Então a gente tem que prestar muita atenção com as pessoas que andam ao nosso redor. E realmente a gente tem que estar atento. Nós temos que ter o olho espiritual, que é o terceiro olho que tem na nossa testa. A visão física, são o lado esquerdo e direito, e o terceiro olho é o olho da testa, que é o olho da visão espiritual de Deus. Que a gente busca ele em oração para que ele dê na nossa vida, para que a gente possa estar prestando atenção nisso aí. E isso são coisas que roteiramente acontecem. E se a gente não prestar a devida atenção nisso, a gente cai em cilada, meu amigo, o tempo inteiro. E não é brincadeira, não. A gente cai em cilada, a gente acaba caindo no laço, acreditando nesses falsos amigos. E esses falsos amigos vai querer estar sempre colocando você na berlinda do buraco da morte. Ou então do buraco negro para você cair e você não se levantar mais. Ele vê você na lama e você não ter a força de se levantar. A verdade é essa. Então, sempre eu peço a Deus, todos os dias, em oração, eu peço a Deus que nos ajude, a mim e a minha família, nos proteja, porque, infelizmente, as armadilhas do inimigo, elas são muitas.
Então, estamos agora entrando já nos 10 minutos finais, né? Vamos ler o 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Nós lemos aqui foi o versículo, foi o capítulo 5, do 9 ao 11. Agora vamos ler o 6, do 9 ao 11, fazer umas considerações finais e fazer a oração final para a gente finalizar, né, a nossa noite, né? Finalizar a nossa noite com chave de ouro, adorando e orando e agradecendo a Deus, em nome de Yeshua, em nome do Cristo Jesus, para que Ele caminhe na nossa vida, para que nós precisamos disso. Então, vamos ler aqui agora o 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, para que a gente possa claramente ler isso aqui. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicadores, nem idólatras, nem adúlteros, nem os efeminados, ou seja, homossexuais, né? Nem abusadores de si mesmo e do sexo masculino, né? Aqueles que fazem abuso de si mesmo do mesmo sexo para propósitos naturais, né? Nem ladrões, nem cobiços, nem bêbados, nem difamadores, nem extorquiadores herdarão o reino de Deus. Ao menos alguns de vocês têm sido isso, mais fortes levados, mais fortes santificados, mais fortes justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Ou se você foi tudo isso lá atrás, você tem tempo aqui, ó, versículo 11, você se restabelecer pelo nome de Cristo, ser fortificado e santificado, ser curado em nome de Cristo, pelo Espírito Santo do nosso Deus, Jeová Todo-Poderoso, né? Então, essa foi a mensagem final que nós deixamos aqui para você, né? Nós já estamos encerrando aqui a nossa mensagem de fé e agradecer a todos aqueles que nos acompanharam aí, e todos aqueles que estiveram presentes aqui conosco, né? Eu quero mandar um abraço aqui também para o povo de Gambeleira, da Barroca, de Mar Grande, né? Do Bom Despacho, da URBS, né? De Taparica, de Vera Cruz, Salinas, da Margarida, Nazaré, São Antônio de Jesus, de Maragogipe, né? Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, Dias d'Ávila, Candeias, né? Mata de São João, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, né? Enfim, todo o nosso estado da Bahia, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Varginha, né? Há também ao povo lá do interior de São Paulo, lá, né? Em Marília, né? Ao povo lá do interior de São Paulo, os evangelistas, né? Que sempre acompanham, a Angola, né? E toda a nossa Bahia, nosso público grande de Salvador aí também, um abraço a todos, né? O pessoal também lá de Teixeira de Freitas, de Vitória da Conquista, também, né? Pessoal de Ilhéus, né? Pessoal aí também de Jequié, também, que sempre está nos acompanhando, né? De Nazaré das Farinhas, né? E a gente está aqui agradecendo a todos que nos acompanham, né? E sempre o povo, né? O frequente aí da Gameleira, aí do Despacho, aí de Taparica, o povo está sempre acompanhando a gente aí, né? E a internet, ela é o acompanhamento, ela é em todo o Brasil e todo o mundo, né? Pela rede social. E vamos agora, nesse momento aqui, além de agradecer a todos esses irmãos em Cristo na fé, seja de denominação, ministério qual for, pastor André Santos e Danúbia, o ministério deles, pastor André Salles, né? E sua família, Cacau,
a Crispinha, a Robenilson Laranjeira, a Simone, a Osmarisa, né? A Cícero, a Iris, né? Lá do Porto Santo, e todos os nossos irmãos em Cristo na fé. Seja aqui no nosso território brasileiro, seja irmãos de outra nacionalidade que passa por dificuldade, passa por perseguição, passa por aperto financeiro, passa por privações, passa por muitas perseguições que não é pouco. A gente sabe perfeitamente disso, mas temos que estar forte e firme na fé, né? Também eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Dejailton, também sua família, Girlane, todos esses que sempre curtem, né? A nossa página, acompanha, não comenta, mas segue, curte, acompanha nossas pregações, nossos cultos, e a gente fica grato por isso, né? E todos aqueles que participaram, comentaram aí, né? Com certeza a gente está aqui muito feliz também com a presença de todos vocês. Vamos aqui agora em oração final, para a gente agradecer a Deus, né? Agradecer por mais um dia, agradecer pela noite, por essa oportunidade de estarmos vivos aqui de pé, por respirar o oxigênio de Deus, né? E para a gente estar adorando aqui, glorificando o nome de Deus, passando a mensagem do reino de Deus, isso é muito importante, né? Quero agradecer também a Bárbara aqui, também a Monique, também que é a pessoa que sempre está compartilhando aqui, participando dos cultos. Né? Logo, logo nós vamos estar com o nosso tempo de adoração a Deus aqui em Taparica, né? Salvador nós já temos. E vamos aí, com certeza, agradecer e dar um tempo de adoração a Deus, salvar almas, salvar vidas. Nós sabemos que não é fácil, mas podemos muito em nome de Cristo, em nome de Jesus. Vamos lá. Pai amado, Deus eterno, Tu és fiel, Tu és todo-poderoso. Queremos agradecer aqui a Ti em oração por esse culto maravilhoso. Em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua, Teu Filho amado. Que o Senhor possa derramar Tuas bênçãos através do Teu Espírito Santo, com a Tua mão direita de justiça. Que o Senhor abrirá Tuas portas e a Tua janela do céu. E derrame as bênçãos através do Teu Espírito Santo. Né? Que o Senhor possa nos cobrir debaixo dos Teus braços, das Tuas asas. Que o Senhor também possa abrir os caminhos a todos aqueles que estão assistindo aqui. A todos aqueles que estão assistindo, que virão assistir, que essa oração toma posse dessa palavra agora, em nome de Cristo Jesus, em nome de Yeshua, para que abençoe as famílias, quebrar toda a força maligna, quebrar toda a corrente maligna, dilatar todo o nó, em nome de Cristo Jesus. E eu quero aqui agradecer ao Senhor, porque Tu és todo-poderoso. É privilégio estar servindo a Ti, adorando a Ti. É um privilégio conhecer a Tua palavra. Estamos aqui buscando aqui para que as pessoas que não conhecem a Ti venham conhecer Teu nome, até se arrepender das suas práticas e Te servir, Te adorar e se tornar uma nova criatura em sentido espiritual. E por isso nós pedimos aqui e agradecemos por tudo, não porque temos mérito nenhum. Pedimos aqui a Tua misericórdia, mesmo que merecida. Em nome de Cristo Jesus e Yeshua, que nós pedimos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, eu quero aqui agradecer por tudo. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã é um dia que começa tudo de novo a semana, né? Semana corrida. E que a gente possa estar aqui de pé, né, com o pé direito, com a proteção do Senhor, em nome de Cristo, em nome de Yeshua. Amém. Um forte abraço a todos vocês. Que Deus dê um final de noite aí, abençoado. Nós pedimos por essas almas que estão aí, perdidas aí nesse mundo, as pessoas de bem que estão trabalhando, estão nas estradas aí, chegando em suas casas. Que Deus abençoe, pelas rodovias, pelas BRs,
estão no mar, no ferryboat, indo ou chegando, estão nas ruas, nas avenidas de Salvador, que estão no céu dos aviões, né? Que o Senhor livrar de acidente, de assalto, de sequestro, de toda coisa ruim. Que o Senhor proteja em nome de Jesus. Meus amados, eu quero aqui agradecer, muito obrigado pela presença de todos aqueles que acompanharam aqui o nosso culto por hoje. Até o próximo domingo, se assim nosso Deus grandioso permitir. Um forte abraço, fique com Deus. Shalom, Adonai.